Eu gostaria de parabenizar você por estar participando do Congresso e agradecer a oportunidade de compartilhar com você um pouco das minhas experiências e das minhas reflexões. Meu nome é Marisa Brandão Martins, eu sou executiva da Junior Achievement Goiás e essa é uma instituição que desenvolve projetos de empreendedorismo nas escolas. Ao longo da minha fala, a gente vai explicar um pouco mais da instituição que eu represento e você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho. O tema da minha fala com vocês no Congresso é educação e empreendedorismo. Então é importante a gente primeiro dar uma contextualizada para que a gente possa concluir juntos, né, a importância do empreendedorismo na educação ou da educação em projetos empreendedores, né? Dentro dessa contextualização, eu não vou me ater a discutir, a pensar ou refletir com vocês sobre os problemas da educação brasileira. Nós temos, inclusive, outros módulos no Congresso que eu acredito que vão tratar dessa questão. Então, nós não vamos tratar especificamente disso, nem vamos também analisar as causas. Mas é importante que a gente conclua juntos, né, que o contexto da educação brasileira, hoje, que nós vivemos, ele não tem favorecido para a formação e o desenvolvimento dos nossos jovens. E isso é uma preocupação que nós, como educadores, precisamos ter. As últimas matérias que eu li, inclusive, sobre educação brasileira, algumas coisas me chamaram muito a atenção e eu gostaria de usar isso para puxar a nossa reflexão. A última matéria que eu li tem uma fala do Gustavo Yoshi que me chamou muito a atenção. A arena de competição dos nossos jovens não é mais o Brasil, é o mundo. Os nossos jovens vão perder o emprego para um austríaco, para um chinês, para um australiano. Por quê? Porque o mercado é globalizado. O mercado que nós vivemos hoje, ele está num contexto globalizado e nós precisamos nos pensar nisso. Como é que é o nosso papel como educador para preparar e formar esse jovem que vai estar atuando neste mercado? Então esta é uma reflexão importante que nós façamos e nós temos consciência, eu acredito que todos nós educadores que vivemos essa realidade da educação brasileira, temos consciência do fato de que os nossos jovens não estão preparados para esse mercado. Eles estão chegando ao mercado, mas sem esse preparo, sem essa orientação, sem essa formação. E é nossa preocupação como educador pensar nisso. Nós precisamos pensar que o nosso desafio é preparar esse jovem para além da sala de aula. E o que é esse mercado globalizado, né? O que a gente pode perceber dessa realidade do mercado? Como é que é o profissional que o mercado exige hoje? Porque entendendo esse contexto, nós vamos poder fazer esse link, né? essa aproximação com a educação empreendedora. O que o empreendedorismo tem para isso? Como é que ele pode, como uma ferramenta, nos ajudar a formar jovens mais preparados para esse mercado? É fato que as universidades reclamam constantemente dos alunos que chegam até ela. E as empresas também têm sofrido muito com os profissionais que recrutam no mercado. Eles têm que passar a formar esse profissional depois que ele entra para a empresa. As universidades corporativas já são uma realidade. E eu digo para vocês uma coisa, eu que já ministrei, né, módulos em universidades corporativas, não pensem vocês que as disciplinas ou os temas abordados se limitam a assuntos restritos e complexos. Os temas abordados nessas universidades corporativas são aspectos elementares da formação de um profissional que vai enfrentar o mercado. Por quê? Porque esse profissional que vem para a empresa não está preparado. Então, se nós chegarmos juntos a essa conclusão, né, nós passamos a nos preocupar e a pensar como nós podemos melhorar e trabalhar para a formação desse jovem. Qual é o profissional que o mercado exige hoje? O mercado exige hoje um profissional empreendedor. Um indivíduo capaz de assumir riscos, de observar as oportunidades, de analisar, de usar suas competências e suas habilidades para a solução de problemas, para a tomada de atitudes, para a iniciativa. Então, todo esse contexto do profissional empreendedor, ele não vai se formar no momento em que esse profissional se tornar profissional. Ele tem que
ser desenvolvido ao longo da formação desse jovem. Então, quanto antes nós iniciarmos, quanto antes nós conseguirmos trabalhar projetos empreendedores, projetos que estimulem os jovens a se perceberem, a serem capazes de observar uma oportunidade, a serem capazes de analisar os riscos, tomar as decisões, ter a capacidade de sonhar e perseverar para realizar aquele sonho, né? Inovar, ser criativo, mas também com capacidade de realizar. Esta formação do jovem é um desafio para todos nós. E o que a gente tem hoje, que eu quero trazer para vocês dentro dessa discussão desse tema, é uma experiência onde vocês podem evidenciar que esta iniciativa de projetos empreendedores consegue desenvolver, estabelecer essas habilidades, essas competências no jovem e a partir daí ele mesmo com seus próprios passos consegue tornar isso um círculo vicioso, produtivo e efetivo para a sua autoconfiança e para a determinação da sua formação, né, para um mercado globalizado, como nós temos dito. Talvez a primeira coisa que nós possamos fazer para iniciar esse processo seria fazer com que esse jovem pudesse se perceber nesse contexto. Ele mesmo identificar que as suas atitudes geram consequências. Ele mesmo perceber que o seu sucesso ou o seu fracasso depende da sua atitude. Se esse jovem, que nós trabalhamos com eles no dia a dia da escola, conseguisse perceber esse agente protagonista da sua própria história, a atitude dele, inclusive perante as condições do processo de educação, vão ser outras atitudes, né? Provavelmente vão gerar outros resultados. E como é que nós podemos fazer isso? Acredito que a educação pode assumir essa característica empreendedora e promover a formação do jovem, né, através de conteúdo, de atitude e de realização. Desenvolver no jovem esse pensamento crítico, pensamento criativo e realizador. Com esse ciclo, nós podemos realmente trabalhar com jovens e desenvolver nesses jovens características e habilidades empreendedoras, fazendo com que eles assim estejam mais preparados para esse mercado, porque eles vão enfrentar os desafios sabendo assumir esses riscos, analisando e solucionando problemas não mais acadêmicos, mas problemas reais. E conseguindo com esse contexto, ter uma atitude proativa para a sua própria vida. Na verdade, quando eu estou dizendo aqui do empreendedorismo, todo esse contexto que eu estou fazendo para justificar a importância do empreendedorismo na formação desses jovens, nós já estamos dizendo aqui daquele empreendedorismo para a sua própria vida. Não é o empreendedorismo vinculado à característica de ser o dono do seu próprio negócio, mas o empreendedorismo numa atitude empreendedora que todos nós precisamos ter perante a vida. Este é o contexto do empreendedorismo que precisa estar presente nos projetos de educação e na formação dos nossos jovens. E é nisto que a Junior Achievement acredita. Vamos conhecer um pouquinho mais, então, do que é a Junior Achievement. Como ela desenvolve projetos de empreendedorismo nas escolas, como ela chega às escolas, como ela está acessível a todas as escolas e como ela consegue desenvolver projetos de empreendedorismo, preparando melhor os jovens para esse mercado, aproximando esses jovens da realidade, inclusive com exemplos, com a proximidade de atividades vivenciais, de programas de dinâmicas e simulações, onde nós podemos vivenciar a realidade do mercado. Vamos conhecer um pouquinho mais da Junior Achievement. Junior se refere a jovens e Achievement, to achieve, conseguir, conquistar com esforço. Na verdade, a tradução de Junior Achievement está vinculada a essa filosofia, que são jovens que conquistam com seus esforços e conseguem aí então ter um desempenho diferenciado na sua vida. Trabalhamos com os valores de ética, perseverança, respeito, sustentabilidade, coragem, honestidade e sensibilidade. Esses valores permeiam todos os nossos projetos. Como funciona? A Junior Achievement funciona com base em 3 pilares. As empresas mantenedoras, que são da iniciativa privada. A Junior Achievement não trabalha com verba pública, seja ela municipal, estadual ou federal. Então, a iniciativa privada, que são as empresas mantenedoras, financiam os projetos para que eles cheguem aos alunos sem qualquer custo. Os projetos são desenvolvidos nas escolas, em escolas da rede pública e particular indistintamente. Todos os projetos chegam da mesma forma, seja escola da rede pública ou particular, ou seja, nem a escola nem o aluno tem qualquer custo com os projetos. E o terceiro pilar
são os voluntários. Todos os programas da Junior Achievement são desenvolvidos por empresários e executivos voluntários do mercado. São profissionais que vivem a realidade do mercado no seu dia a dia e que se dispõem como voluntários a irem à escola, desenvolver esses temas e estimular esses jovens a se perceber melhor nesse contexto, então sendo capazes de enfrentar melhor esse mercado quando assim eles estiverem inseridos nele. A metodologia da Junior Achievement é a metodologia Aprender Fazendo. Os programas são teórico-práticos desenvolvidos em salas de aula durante os períodos curriculares. É muito interessante porque os temas são tratados através de uma dinâmica, de uma simulação, e a partir da dinâmica e da simulação da situação de mercado, os jovens vão então aí fazendo abstração de conceitos e analisando o que isso representa na realidade. A Junior Achievement trabalha com programas direcionados para ensino fundamental e ensino médio. A partir do 4º ano do ensino fundamental, nós temos programas específicos por cada série e os programas têm como base sempre o mercado de trabalho. Então são temas relativos ao mercado, introdução ao mundo dos negócios, economia pessoal. Nesses programas, para que vocês tenham uma ideia, os alunos fazem planejamento de negócio, entrevista para emprego, orçamento familiar, orçamento pessoal, planejamento de carreira, mapa da vida. Então são temas e projetos e atividades que vão simular situações reais, onde eles podem então se experimentar naquela situação e aí assim analisar e desenvolver habilidades e competências para essas situações na vida real. Programas para o ensino médio, liderança comunitária, mini empresa, torneio de decisões empresariais, também todos com temas relativos ao mercado. E aí eu gostaria de fazer um destaque ao programa Mini Empresa, que é focado para o 2º ano do ensino médio, onde os jovens desenvolvem efetivamente uma empresa durante 15 semanas com orientação de 4 profissionais do mercado. Um profissional da área de RH, um de marketing, um de finanças e um de produção. Durante 15 semanas, esses jovens efetivamente montam um negócio, produzem, vendem, elegem a diretoria, passam por auditoria e fecham a empresa através do resgate da ação, né? Porque para levantar o capital eles trabalham com ação. E aí, no final de todo esse processo, eles fecham um relatório final e recolhem inclusive os impostos que não são pagos, porque é uma empresa fictícia, mas que são doados para uma instituição de caridade. Então, neste exercício vivencial, os jovens realmente passam por todas as etapas de uma empresa. E além do aprendizado da empresa, de tudo isso, de como funciona uma empresa, nesse momento esse jovem tem uma experiência empreendedora. Ele está vendo o que é tomar decisão, assumir o risco daquela decisão, analisar a consequência dessa decisão e percebendo a importância da sua perseverança para realizar aquele projeto até o final. Então esse é um projeto vivencial, que é o carro-chefe da Junior Achievement, porque ele é um projeto realmente vivencial no sentido de que os meninos montam efetivamente essa empresa. Um outro destaque que eu gostaria de fazer, que contribui muito para a formação dos jovens, é o projeto Na Sequência do Mini Empresa, que é o Empresário Sombra por um Dia, onde nós colocamos um jovem acompanhando um profissional da área de interesse, do café da manhã até o final da tarde. Esse jovem, então, que tem interesse em ser um engenheiro civil, um biólogo, um médico, um advogado, ele acompanha um profissional da área, do café da manhã até o final da tarde, e vive o dia a dia daquele profissional. Além do conhecimento, de ver como funciona, ele vai também perceber como é o dia a dia deste profissional. Um outro aspecto importante que eu gostaria de destacar nos projetos da Junior Achievement é o aspecto do voluntariado corporativo. Os profissionais que vão para a escola desenvolver os programas são profissionais do mercado, são pessoas que estão vivendo essa realidade do dia a dia. E isso traduz para o jovem uma credibilidade muito grande quando ele vai falar daquela realidade de mercado, porque quem está falando com ele é um profissional que vive essas intempéries do mercado no seu dia a dia. Então isso é muito interessante, agrega bastante valor e na verdade esse voluntário ele é capacitado pela Junior Achievement. A Junior Achievement tem um material didático específico para cada programa, que tem seus objetivos, a sua metodologia toda explicitada, e esse profissional agrega, além desse conhecimento formal que está no material didático, a sua vivência, a sua experiência, a sua realidade profissional, e nesse momento este voluntário, além de um instrutor do programa, ele é um exemplo, um modelo para esse jovem, que olha esse profissional e faz uma fotografia do profissional que ele pode vir a ser daqui a um tempo.
Então acaba sendo também um estímulo para essa formação empreendedora desse jovem, porque ele tem um modelo de um profissional do mercado que ele pode vir a seguir. A Junior Achievement foi fundada em 1919 nos Estados Unidos, está presente em mais de 100 países e atende cerca de 10 milhões de jovens ao ano. No Brasil, desde 1994, está presente em todo o território nacional. Recebeu em 2007 o prêmio de maior crescimento mundial. Esse contexto é importante para a gente entender que a dimensão da Junior Achievement e o acesso que cada um de nós tem, né, para poder chegar na Junior Achievement, que tem uma unidade em cada estado, que você pode procurar através do site e ser atendido e beneficiado pelos seus projetos. Em Goiás, desde dezembro de 2002, e nós temos hoje cerca de 50 empresas mantenedoras no estado de Goiás. Cada estado, cada região tem os seus mantenedores locais, que são as empresas que financiam os projetos para que eles cheguem, como eu já disse, sem qualquer custo aos alunos. Em Goiás, no ano de 2010, nós já atendemos mais de 13 mil jovens em 78 escolas, com 704 voluntários. O acumulado em 8 anos, já passamos de 62 mil jovens atendidos, numa dimensão aí de mais de 3 mil voluntários realizando esse trabalho nas escolas. Se nós considerarmos um acumulado das escolas, nós também já passamos de 300 unidades atendidas. Cerca de 62% das escolas em 2010 foram escolas públicas e 37% escolas da rede particular. Para finalizar, gostaria de convidar você a visitar o nosso site e a ser um parceiro da Junior Achievement. Você pode levar esse projeto para a sua escola. Nós temos uma unidade em cada estado. Normalmente essas unidades ficam na capital, mas atendem também municípios no interior. Então entre em contato, faça uma parceria, leve esse projeto para a sua escola e seja um agente transformador aí na formação desses jovens empreendedores. Para finalizar, nós vamos passar alguns depoimentos para vocês de jovens que participaram do projeto e que dão o seu próprio depoimento de como eles se perceberam após a realização desse trabalho e como isso fez diferença na vida deles. Evolução! Esse projeto é muito importante, acrescentou muito na minha vida e na vida de todos aqui que eu garanto. A comunhão entre as pessoas e esse espírito de empresa que todos temos. Como, por exemplo, como lidar com as diferenças de opiniões das pessoas, como respeitar principalmente essas diferenças de opiniões, né? E ensina muito a gente a ter responsabilidade e pontualidade nas coisas. E foi isso que eu aprendi com o projeto da mini empresa da Junior Achievement. A proposta da Junior Achievement é integrar o jovem ao ramo do empreendedorismo. Quando você entra nesse projeto, você tem contato com várias áreas, você descobre as partes que compõem uma empresa em si, a parte financeira, de marketing, recursos humanos, entre outros. A dificuldade é grande, certo? Os desafios são grandes, mas depois você vê a satisfação, certo? Você consegue superar tudo aquilo e é muito gratificante. Eu queria agradecer, né, a Junior Achievement, porque foi um projeto assim que acrescentou muito na minha vida. Quando eu pensei em participar desse projeto, eu não sabia que ia ser uma mudança tão grande assim na minha vida. Esse projeto veio como um projeto que veio para acrescentar valores, tanto pessoais como profissionais. Eu cresci profissionalmente, cresci como pessoa,